Olá, pessoal! Hoje nós iniciamos mais uma playlist sobre parâmetros dos sons na música. Ele pode aparecer na sua prova como as qualidades fisiológicas do som, as propriedades do som, os parâmetros do som ou as características fisiológicas ou apenas do som. E elas são em número de 4: a altura, a intensidade, a duração e o timbre. Na primeira aula aqui nós iniciaremos falando sobre altura. São várias anotações e confundem muito vocês na hora da prova através de afirmações. Esse é um assunto difícil de não ser cobrado. Sempre aparece uma questão ou outra. Raridade não cair em prova. Sempre aparece. Se não é numa prova, é em outra prova, outro teste que vocês irão prestar. Então, primeiro ponto que vocês não podem esquecer, que a altura é diferente de volume. A altura nós temos associado a erga mais o volume do som. Não, não está associado à altura. A altura, o volume do som está associado à intensidade sonora, que será a nossa próxima aula. A altura é diferente de volume. Eles gostam de colocar a afirmação. Quando levantamos o volume do som, estamos trabalhando com a propriedade da altura. Não, está errada a questão. A altura é diferente de volume. Bom, a altura é diferente de volume, é nosso primeiro ponto. E a altura na música, gente, representa a altura das notas musicais. Todas são representadas através de uma frequência, né? Cada nota emite uma frequência, é isso que as diferencia de grave e aguda. Lembrando que a nota mais grave é o dó, a nota mais aguda é o si. E quanto mais baixo for o som, menor é a frequência e essa nota é grave. Quanto mais alto for o som, maior a frequência, essa nota é aguda. Aqui lembrando também que o ouvido humano, lembra que nós vimos lá na nossa aula sobre o som, né? Que o ouvido humano ouve apenas de 20 a 20 mil Hz, ou seja, abaixo de 20 são os infrassons e acima de 20 mil são os ultrassons. Aqui também nós podemos verificar que quando você pega um pentagrama de notação musical, né? Como nós veremos, à medida que ela fica descendente, ela fica mais grave, e quando essas notas sobem, ela fica mais aguda. Aqui também nós veremos que a altura, né, ela define os sons graves e agudos e ela reflete aqui na melodia. Mas afinal de contas, o que é a melodia? É o conjunto de sons que se sucedem com maior ou menor distância entre si. Como eu deixarei aqui agora ao lado um trecho de alguns acordes para vocês sentirem essa diferenciação. Vocês acabaram de ouvir aqui uma tonalidade de um dó maior, né? Então vocês podem ver o que é uma melodia, puderam perceber. Mas também a melodia, né? Ela é o conjunto de sons que se sucedem com maior ou menor distância entre si. Retomando, é o lado cantante da música. Os instrumentos de altura indefinida são incapazes de produzir acompanhamento. Ali eu exemplifiquei alguns, gente, mas geralmente são os instrumentos de percussão. Bom, aqui no nosso outro slide, né? Nós veremos um pentagrama aqui com todo o sistema de notação musical, né? A partir do dó até o si, do dó ao si é uma oitava, né? Ou seja, do início até o final ali tem 2 oitavas subindo e 2 oitavas descendo. Quanto mais ele sobe, mais agudo fica. A nota mais alta é o si. Quanto mais ele desce, mais grave ele fica. Então a nota mais alta é o dó. Lembrando que as notas musicais são em número de 7, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Lembrando que foi Guido de Arezzo, né, lá na Idade Média, que começou a trabalhar com o sistema, né, de notação musical através dos neumas, né, que foram escritos em homenagem a uma canção, a um hino a São João Batista. Mais tarde o T
foi substituído pelo Dó, e são que influenciam o nosso sistema de notação musical até hoje. Aqui ao lado eu coloquei um esquema só para reforçar que os sons mais agudos têm uma frequência mais alta e uma vibração mais alta, e os sons mais graves têm uma frequência mais baixa e uma vibração mais baixa. Bom, pessoal, agora antes de terminar o nosso vídeo aqui, concluir a nossa aula, deixarei para vocês 2 alturas diferentes e 4 alturas diferentes, para vocês terem essa percepção da altura dentro dos parâmetros do som.